Estamos aqui em um maná da manhã. Esse é o maná que veio do céu, a palavra de Deus. Nosso alimento espiritual necessário para todos os dias da nossa vida. Glorificamos e bendizemos ao Senhor, porque Ele é bom. Glória a Deus. Não se esquece, você que já vai chegando aí, deixa o seu like abençoado. Dê uma moral aí para o nosso canal Maná. Deixa o like abençoado, curte aí o nosso Maná. Aqui no comentário você pode deixar o seu pedido de oração para a gente estar orando pela sua vida. E você pode também compartilhar esse maná desta manhã com alguém que precisa ouvir a poderosa palavra de Deus. Você pode ser bênção na vida de uma pessoa hoje, ó, levando a palavra de Deus. A palavra de Deus é bênção, é milagre, é vitória. Então seja bênção de Deus e compartilhe o nosso maná dessa manhã com alguém. Seja bênção de Deus, instrumento de Deus na vida de alguém, levando a palavra do Senhor até a ela. Se você é novo por aqui, não conhece o nosso canal, se inscreve no nosso canal, assina o sininho da notificação, tá bom? Desde já, desejo a você um ótimo dia abençoado. Que Deus abençoe o seu dia, Deus abençoe a sua vida, a sua família e a sua casa, em o nome do Senhor Jesus. Hoje nós vamos estar meditando aqui no Salmo de número 119. Nós vamos estar aqui meditando a partir do verso 1 ao verso de número 8, onde a palavra de Deus, em alguns minutos, estará falando ao nosso coração. Amém? Glória a Deus. Graças a Deus. Deus seja louvado na sua vida. Que a mão do Senhor te abençoe. Abençoe o seu dia, a sua casa e a sua família. Salmo de número 119, se você tem uma Bíblia aí, se você pode, ou se você quiser abrir no seu celular também aí, a Bíblia, né? Também pode. Salmo 119, a partir do verso 1. Bem-aventurados os retos em seus caminhos, que andam na lei do Senhor. Glória a Deus. Bem-aventurados que guardam os seus mandamentos e que buscam com todo o coração. E não praticam iniquidade, mas andam nos seus caminhos. Tu ordenaste os teus mandamentos, para que diligentemente os observássemos. Quem dera que os meus caminhos fossem dirigidos a observar os teus estatutos. Então não seria envergonhado quando tiver respeito a todos os teus mandamentos. Louvar-te-ei com retidão de coração, quando tiver aprendido os teus justos juízos. Observarei os teus estatutos. Não me desampares totalmente. Eita, glória a Deus. Essa é a palavra de Deus aos nossos corações, a palavra do Senhor, falando da nossa alma. E eu quero começar aqui do começo, né? Não tem como começar? Tem. Gente que gosta de contar a história de trás para frente. Pois bem, meus amados irmãos, talvez eu quero deixar aqui uma curiosidade aqui para vocês. Talvez você já percebeu que aqui, nesse salmo aqui, eu acho que aqui desde o Salmo 19 mesmo, né? Que começa a aparecer, aqui do Salmo 119, ele vai até o Salmo de número
até o Salmo 119, ou é só o Salmo 100? É só o Salmo 119. É só o Salmo 119. Aqui no Salmo 119 aparece aqui algumas palavras, e uma certa vez eu me intriguei. Falei, mas o que essas palavras, elas têm algum significado, elas têm alguma importância. O que elas significam aqui, ó, Aleph, Bet, Gumel, Dalet, Re, Val, Zaim, Et, e aí ela está em todo o Salmo 119. Ela está aqui. E o que significa isso, irmão Nonato? Isso aqui é o alfabeto, né? Isso aqui é o alfabeto, né? Na língua hebraica. Tem aqui até o alfa e o ômega. Quer ver? Deixa eu procurar aqui. Que é a primeira e a última palavra do alfabeto. Glória a Deus. Tem até elas aqui, o alfa e o ômega, que é a primeira e a última palavra. Glória a Deus. Então, isso aqui é o alfabeto hebraico, né? Então, por isso que eles estão aqui. São 20 e algumas palavras, né? Isso é só uma curiosidade bíblica que fica aqui para os nossos irmãos estarem conhecendo a respeito da palavra de Deus. Então, o salmista, ele diz, bem-aventurado, o verso 1, né, do Salmo 119. Bem-aventurados retos em seus caminhos, que andam na lei do Senhor. Então, ele diz que é feliz, né? Bem-aventurado significa feliz. Feliz são os retos de coração, que busca a justiça, andar conforme a vontade de Deus, os retos. Esses são os retos. Lembra de Jó, que Deus disse que ele era homem reto, temente a Deus, se desviava do mal. Então, esses são os retos para Deus. Não significa que eles são pessoas que não pecam, que não erram, não. São pessoas que eles fazem o esforço em buscar agradar a Deus e fazer a vontade de Deus, andar nos caminhos do Senhor. Bem-aventurados retos, né? Aqueles que andam em retidão, buscando a direção na palavra de Deus, ser direcionado pela palavra de Deus, andar em conforme a palavra de Deus. Se Deus está dizendo na sua palavra que é para não mentir, ele procura não andar com uma vida de mentira. Se a palavra de Deus está dizendo que não se deve matar, roubar, eles procuram andar com as suas vidas sem matar as pessoas, sem roubar as pessoas, andar com uma vida reta diante do Senhor. Isso não significa de que uma hora ou outra eles podem errar durante a caminhada, durante a jornada. Sim, a vida, ela é um aprendizado. Quantas coisas que você fazia antes na sua vida que hoje você deixou de fazer porque você descobriu que aquilo era errado e procurou. E quantas das vezes você cometeu os mesmos erros, mesmo tentando acertar? O importante é aquele que busca, aquele que coloca um esforço e um empenho em agradar a Deus, fazer a vontade de Deus, andar nos caminhos de Deus. Igual ele diz. Bem-aventurado, feliz. Feliz, né? Feliz os retos. É igual lá no Salmo 1. Bem-aventurado, né? O homem que não anda que não se assenta na roda de escarnecedores e que não anda no caminho dos pecadores. Então, esta é a nossa vida. Esta é a nossa vida, andar em retidão diante de Deus, diante da sua palavra e diante dos homens.
diante de Deus, diante da palavra de Deus e diante dos homens. Você errou? Procure acertar. Falhou? Procure acertar. Meu Deus, eu não posso ficar cometendo esses erros. Um homem reto, uma mulher reta, um servo de Deus, uma serva de Deus, não pode ter esse tipo de atitude, esse tipo de comportamento, esse tipo de ação. Esses são os retos. Então ele é feliz. E ele não faz isso com um fardo pesado, não. Ele faz com alegria, com gozo, porque ele é feliz, feliz. Ele é feliz, feliz, bem-aventurado os retos em seus caminhos. Olha, por onde ele passa, ele traz a alegria e a felicidade. Ele é feliz por onde ele passa, porque ele tem alegria no coração de fazer a vontade de Deus, de agradar ao seu Senhor, seu Criador, o seu Salvador. E que andam na lei do Senhor. Não basta ser só reto, não. Ele tem que andar na lei do Senhor. Bem-aventurado. Bem-aventurado, e é tanto que aqui ele não fala bem-aventurado o homem, né? E bem-aventurado os retos, porque independente de homem, mulher, jovem, criança, idoso, adolescente, independente. Todos aqueles que são retos. Reto é aquele que é assim, ó. Ele é retinho, né? Ele é reto. Não tem desvio nem para a direita nem para a esquerda. Reto. Bem-aventurados são os retos em seus caminhos, porque o caminho dele é pautado dentro da palavra de Deus, dentro da vontade de Deus, em servir a Deus, agradar a Deus, fazer a vontade de Deus. Aí o verso de número 2 diz: bem-aventurados os que guardam os seus testemunhos e que buscam com todo o coração. Tá vendo aí? Bem-aventurado, feliz. Feliz os que guardam os seus caminhos. Qual? O meu caminho? O teu caminho? Não. Os caminhos do Senhor. É os caminhos do Senhor, porque os caminhos do Senhor são retos, são perfeitos, são melhores do que os meus caminhos. Aí ele diz lá em Jeremias, né? Jeremias 17, se eu não me engano. Se eu não tiver errado, é Jeremias 17. Vou até ver se é mesmo, que é para mim. Jeremias 17. Que os caminhos do Senhor são mais altos do que os nossos caminhos, né? Os caminhos do Senhor são perfeitos. Aleluia. Nós, não falando pelo nosso caminho, nós estamos indo de mal a pior. Nosso caminho é errado demais. Os nossos caminhos são errados. A loucura de confiar no homem, o valor da confiança em Deus. Aí, ó. Bendito o homem que confia no Senhor e cuja a confiança é o Senhor. É mesmo. Aí tem um versículo aqui que ele fala que os pensamentos do Senhor, né, são mais altos que os nossos pensamentos, e os caminhos do Senhor são perfeitos. Glória a Deus. Então, meu amado irmão, minha amada irmã, nós temos que andar segundo a vontade de Deus, nos caminhos do Senhor, porque os caminhos do Senhor é perfeito. O nosso caminho, a gente só quer coisa que desagrada a Deus, que sai fora da vontade de Deus. Agora, os caminhos do Senhor são retos. Bem-aventurados que guardam os seus caminhos e que buscam com todo o coração. Busca com todo o coração
andar nos caminhos do Senhor. Que busca de todo o coração andar nos caminhos do Senhor. Meu Deus, eu não posso fazer isso. Sou crente, eu sou servo de Deus, eu sou teu filho. Eu não posso ter esse tipo de atitude, eu não posso ter esse tipo de comportamento, eu não posso andar dessa maneira, eu não posso andar desta forma, porque isso não é atitude de um crente, de um servo de Deus, de uma serva de Deus, e eu preciso mudar, me ajuda. E Deus nos ajuda. Irmão, eu sempre faço essa oração. Eu sei o quanto eu sou tendencioso ao erro e ao pecado. Eu, homem nonato, né? O velho Adão está sempre querendo ressuscitar, querendo sempre andar pelo caminho torto, né? Mas o Senhor, ele nos corrige, graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor, para que nós andamos nos caminhos retos do Senhor. É bem-aventurado, feliz, aquele que anda, que anda ou é que guarda? Deixa eu ver aqui. Que guarda, né? Que guarda os seus caminhos, e buscam com todo o coração. E que buscam com todo o coração fazer a vontade de Deus. Você tem que, você não, né? Vou me igualar aqui, vou me colocar na mesma posição que somos, na mesma posição, seres humanos, pessoas, nós somos iguais, sim, em todos os aspectos, homem, mulher, somos seres humanos, falhos, tendenciosos aos erros, né? Se a gente for querer fazer só da nossa mente, do nosso intelecto, nós erramos todos os dias, mas tem que buscar de todo o coração andar nos caminhos do Senhor. Com testemunho, né? Com testemunho. Igual eu falei para os amados irmãos no verso número 1, né? Que nós temos que andar em retidão diante de Deus, diante da palavra de Deus e diante dos homens. É fácil, não. É uma luta constante. É uma guerra constante. Para a gente nos vencer a nós mesmos. Eu tenho que lutar contra mim mesmo para não fazer a minha vontade e fazer a vontade de Deus, que é perfeita e agradável. A vontade do nonato velho aqui só quer porcaria, imundícia. Agora, a vontade de Deus é perfeita e agradável, tanto para mim, né? Tanto para mim, para com Deus. Porque em primeiro plano, Deus ele pensa em nós e não nele. Porque quando você anda em retidão, você anda buscando do seu coração aguardar os caminhos do Senhor e andar em testemunho na presença de Deus, isso é bom para mim. Em primeiro lugar, é bom para mim. Deus está pensando em primeiro lugar em mim. Que eu seja um homem justo, correto, temente a Ele, um bom pai, um bom filho, um bom marido, um bom funcionário, um bom cidadão, que trate os outros com amor, com justiça e com igualdade. Isso não é bom para mim? E não é bom para as demais pessoas que estão à minha volta? Sim, é bom para minha esposa, é bom para os meus filhos, é bom para os irmãos a qual eu congrego junto com eles, para as pessoas que eu trabalho junto com elas, porque lá eu não vou defraudar ninguém,
eu não vou maltratar ninguém, não vou tratar ninguém com injustiça. Então, nós vemos que, em primeiro lugar, Deus pensa em nós. Essa mudança é bom para nós, e depois para as demais pessoas e para com Deus. Porque Deus é louvado nisso. Deus é glorificado. Amém? Tu ordenaste os teus mandamentos para que diligentemente os observássemos. Os mandamentos, a palavra de Deus, ela não foi estabelecida apenas para existir, não. Ela foi para ser observada, ou guarda. Aqui nós vemos vários termos diferentes, né? Nós vemos aqui andar, guardar e observar. Esse é o processo, né, das leis e dos mandamentos de Deus para o homem. O homem deve observar, guardar e andar nos caminhos do Senhor. Eu vou até circular com isso aqui. Deus me deu aqui uma mensagem aqui agora em cima disso aqui, ó. Andar, primeiro é andar, né? O primeiro é observar. É porque ela não está em ordem, né? Mas esse é o processo da palavra de Deus. E a palavra andar, ela vai aparecer 2 vezes, né? Glória a Deus. Cadê? Que guarda. Eu acabei de ver aqui, é o verso de número aqui, guardar, tá aqui. Sabia? Então, a palavra de Deus, ela existe para isso. Para quê? Para o homem observar. Esse caminho aqui é diferente do caminho que eu ando. Observando. Esse caminho aqui é diferente do caminho que eu ando. Não é assim que eu ando, não. Não é assim que eu procedo diante das pessoas, não. O meu comportamento é diferente disso aqui. Observando. Aí, o segundo processo é o quê? Ele guarda. Guardei a tua palavra na tábua do meu coração para não pecar contra ti. E o terceiro agora é a execução. Primeiro é a análise, a observação dos caminhos do Senhor. Ele vai analisar, ele vai observar, analisar, comparar entre o caminho dele e as leis do Senhor, vai ver que é diferente, né? Aí ele guarda aquela palavra e agora ele entra na prática. Primeiro é interno. Observar e guardar é interno. E o terceiro é externo. Ele agora bota para fora. Agora, nossa, rapaz, o Nonato antes andava diferente. Rapaz, o Nonato era diferente. Ele agora está diferente. Rapaz, houve uma mudança na vida dele. Rapaz, ele está andando agora diferente, rapaz. Olha só como é que ele está. Agora está externo, né? As pessoas que estão fora começam a ver. Então, a palavra de Deus, ela é desenvolvida, estabelecida, as leis de Deus, a palavra do Senhor para isso, para o homem observar, guardar e andar. Glória a Deus. Deus seja louvado. Aí o verso de número 5. Quem dera que os meus caminhos fossem dirigidos a observar os teus estatutos. Ele está falando aqui, né, que antes ele não tinha compreensão, que antes ele não tinha entendimento das leis do Senhor. Ele disse, se eu soubesse das leis do Senhor antes, quem dera que os meus caminhos fossem dirigidos
a observar. Veja como é diferente. Os caminhos do Senhor é diferente do nosso, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga que está me assistindo aqui agora. Os caminhos do homem são perversos, malignos, pecaminosos. Por isso, os caminhos do homem é diferente do caminho de Deus. Por isso, há necessidade da lei do Senhor na terra para os homens. Tem gente até que espragueja Deus, zomba de Deus, por quê? Porque o caminho de Deus é reto e o dele é torto. Aí ele acha que o dele é que é certo. Não, meu caminho é assim. Aí prefere escarnecer de Deus, zombar de Deus, xingar Deus, fazer chacota de Deus, do que mudar o seu comportamento. Ah, não dou conta. Você sozinho não dá conta, não. Tem que pedir a Deus, buscar misericórdia. Aqui, ó. Ele diz aqui, ó. De todo o coração. Aqui, ó. E que busque com todo o coração. Buscar, derramar a alma na presença do Senhor. Derramar a alma na presença do Senhor. Buscar de todo o coração. Que as leis de Deus não são fáceis. Porque há uma raiz de pecado dentro de nós que precisa ser quebrada. E muitas das vezes, para alguns, é mais difícil do que para outros, dependendo do que seja na sua vida. Apesar que a cada um, a sua carga, ela tem o fardo e o peso exato, né? Que Deus não dá carga a nós que nós não suportamos. Então tem que ser com choro, com gemido, com sacrifício e com renúncia. Senão a gente não consegue. Pensa que é fácil, não é fácil. É uma luta. É uma batalha. É uma guerra. Você e você mesmo. Você precisa se vencer. Essa mulher velha pecaminosa que há dentro de você, ela precisa ser vencida por você. Esse homem pecaminoso que há em você precisa ser vencido por você. O novo homem que agora conhece a palavra de Deus, que agora aceitou a Jesus como Senhor e Salvador da sua alma, você precisa vencer a si mesmo. Lembra de Paulo? O bem que eu quero fazer, eu não consigo. Mas o mal que eu não quero, eu acabo fazendo. Você acha que Paulo estava falando do que ali? É de vencer a si mesmo. A injustiça que quer reinar dentro de nós, a mentira, a vaidade, o adultério, a prostituição. Vamos lá, verso 6. Então não sereis envergonhado quando tiver respeito a todos os seus mandamentos. Olha, é por isso que tem gente que não gosta da palavra de Deus. Então, um vídeo que é da palavra de Deus, ele pula na hora. A não ser que for, Deus vai te honrar. Deus vai te levantar como profeta. Deus ele vai te dar uma casa nova. Eis que a chave está chegando. Eis que a tua bênção. Aí ele fica ali no vídeo ali. Mas quando é esse tipo de mensagem, né, que muitos pregam, eu não vou dizer aqui que só eu prego esse tipo de coisa, não, irmão. Eu admiro muito o missionário R.R. Soares. Pensa numa pessoa de exemplo assim que a gente pode olhar e admirar, né? Sei que tem muita gente que fala mal, mas todo homem de Deus, toda mulher de Deus, alguém sempre vai falar alguma coisa. Isso aí, até Jesus, né? Chamaram Jesus de demônio, não vai chamar
Não vai chamar os pregadores desse tempo, se chamaram Jesus de Beelzebu. E Jesus alertou os discípulos, lembra? Se chamaram o filho do homem de Beelzebu, quanto mais a vós. Então, mas para mim, o missionário R.R. Soares, para mim, longe de mim. Ou se eu chegasse pelo menos aos pés daquele servo do Senhor, meu amado irmão, não estou falando de ministério, não estou falando de pessoa, comportamento de crente, de cristão, né? É disso que eu estou falando. E eu observo que ele prega muito, ele prega assim, ó. Igual eu estou pregando hoje aqui, ó. Ele pega lá um texto da Bíblia, um capítulo, né? E vai lendo assim, e ele vai falando. Se Deus está falando sobre a pessoa endireitar o caminho, ele fala. Você precisa deixar o adultério, você precisa deixar, o crente não pode andar com vida de mentira. Então, eu me espelho muito, assim, na característica da forma da pregação dele. Então, não serei envergonhado quando tiver respeitado a todos os seus mandamentos. Irmão, isso aqui é tremendo. Então, não serei envergonhado. Irmão, enquanto a gente não aprender a respeitar a todos os mandamentos do Senhor, a gente vai passar por vergonha nessa terra. Por quê? Porque uma hora ou outra a gente está fazendo uma coisa que não deve. Uma hora ou outra a gente está vacilando por ser pecador. Aí, então eu vou parar de ser crente. Uma vez uma pessoa me disse assim, eu só vou ser crente um dia quando Deus me mudar. Eu digo, tu não vai ser crente nunca. Tu não vai ser crente. Eu falei para ele. Ele olhou assim para mim. Falei, tu não vai ser crente nunca. Para mim ser crente que nem fulano. Para mim ser crente nesse. Eu digo, olha. Eu digo uma coisa. Tu tá mais errado do que eles. Eu não conheço a vida deles aí que tu tá falando, não. Mas pelo menos eles estão na igreja, estão procurando acertar. A ter uma vida com Deus. Faça isso não. Falei para ele, repreendi ele na hora. Não faça isso não, porque eles pelo menos estão na igreja, estão indo buscar ao Senhor. Você não pode falar isso porque você não sabe o que está no coração da pessoa. Jesus disse que o coração do homem é terra que ninguém anda. Então eu não posso julgar. Como eu já falei para os amados irmãos aqui, não é fácil. É uma luta constante, é uma guerra constante, é uma batalha constante, procurando acertar, procurando andar nos caminhos do Senhor. Isso aqui é um processo, viu? Então, não serei envergonhado enquanto tiver respeitado a todos os mandamentos do Senhor. Isso aqui é um processo. É um processo. Que é o processo da santificação, viu? Que é o processo que o crente chega quando ele aceita Jesus e ele começa a congregar em uma igreja. Aí ele já está no processo da santificação, que é o penúltimo processo da salvação, da soteriologia. Eu não sei se o nome é meio embolado para a minha língua. Soteriologia, que é a doutrina da salvação. São 5 processos, né? São 5 processos. É arrependimento, conversão, regeneração, santificação e glorificação. Então, a santificação é o penúltimo processo. E quando é que vai chegar a glorificação? A glorificação só quando vir o arrebatamento da igreja. E o processo da santificação é até Jesus voltar. Todo dia eu preciso me santificar. Todo dia eu preciso me santificar na presença do Senhor. Fazer a sua vontade e andar nos seus caminhos. É um processo, viu? Um processo de uma vida inteira. Aí vamos finalizar aqui, amém? Louvar-te-ei
com retidão de coração, quando tiver respeitado os teus justos juízos. Viu? Louvar-te-ei com retidão de coração, o meu coração só estará puro, né? O meu coração só estará puro quando tiver respeitado os teus justos juízos. Observarei os teus estatutos, não me desampare totalmente. É até interessante essa palavra aqui, né? E aqui eu finalizo nosso maná da manhã. Ele diz: observarei os teus mandamentos, estarei atento aos teus mandamentos, estarei observando, estarei guardando, estarei andando nos teus mandamentos. Não me desampare totalmente. Tem uma outra expressão que diz: não me despreze totalmente, né? É igual o Davi falou: não retires de mim o teu espírito. Porque quando Deus retira, na realidade, quando o espírito se retira, né, da pessoa, é porque a pessoa está num estado terrível de pecado, a qual o Espírito Santo não pode mais habitar na vida daquela pessoa. Mas o crente ainda que escuta, ouve a palavra de Deus, procura andar nos caminhos do Senhor, é essa oração que a gente precisa fazer. Por quê? Porque a gente, e como eu falei para os irmãos, de vez em quando a gente comete uma coisa que não deveria cometer, fala uma coisa que não deveria falar, pratica um ato que não deveria praticar. E aí a gente precisa fazer essa oração aqui: Senhor, não me despreze totalmente, misericórdia. Não era para mim ter agido assim, não era para mim ter agido dessa forma. Me ajuda a vencer isso. Me ajuda a vencer esta situação. Me ajuda a vencer este pecado. Me ajuda a vencer esta falha. Me dá forças. Senhor, eu preciso de ti. Que o Senhor me ajude a andar nos teus caminhos e fazer a tua vontade. E andar reto diante do Senhor. Amém? Quero orar por você. Não esquece, deixa aqui no comentário o seu pedido de oração, que eu quero orar por você. Não esquece, compartilha, seja bênção de Deus. Seja um vaso, um canal de bênção na vida de alguém. Compartilha este maná aqui, porque eu sei que você conhece alguém que precisa ouvir esta palavra. Se você é novo aqui, se inscreve no canal, assina o sininho da notificação e não esquece, deixa o like, não custa nada, é de graça. Deixa um like abençoado aí, tá bom? Deus abençoe o seu dia de uma forma toda especial. Amado Deus, poderoso Pai, nesta manhã eu te peço que o Senhor venha abençoar a vida deste irmão e desta irmã, deste homem, desta mulher, desta pessoa que está aqui, Senhor, assistindo este maná, Pai, e que eu sei que de alguma forma a tua palavra tocou no coração dele e tocou no coração dela, Senhor. Meu Deus, papai querido, esta pessoa que precisa de ajuda para andar nos teus caminhos, fazer a tua vontade. Meu Deus, te servir, Senhor, ser reto diante do Senhor. Meu Deus, papai querido, observar, guardar e andar nos teus caminhos, Senhor. Ajuda esta pessoa. Ajuda este moço, ajuda esta moça. Ajuda ele, Senhor, meu Deus, papai querido. Não deixa, Senhor, meu Deus, papai querido, ele vacilar o seu pé. E, meu Deus, papai querido, não permita que ele venha se desviar dos teus caminhos, mas que ele venha permanecer firme, ó Pai, em ti. Senhor, dá força para ele. Senhor, Espírito Santo de Deus, ajuda aí, Senhor, esta pessoa a seguir, Senhor, as tuas leis, os teus mandamentos e, meu Deus, papai querido, te servir, ó Pai, em sinceridade e em verdade. Que a tua mão poderosa venha operar grandiosamente. Meu Deus, vai curando os enfermos, vai curando os doentes. Senhor, coloca as tuas mãos, repreende toda a enfermidade, em nome de Jesus, Senhor. Toda a enfermidade psicológica, no psique, na mente, na alma, em nome de Jesus, Pai. A depressão que se apodera desta pessoa,
está deixando ela depressiva, Senhor, meu Deus amado, vai libertando, meu Deus, através do teu poder, através da tua mão forte, vai operando milagre sobrenatural, extraordinário na vida desta pessoa. É o que eu te peço, creio e agradeço em nome de Jesus. Amém e amém. Muito obrigado pela sua presença, obrigado pela sua participação, obrigado por estar aqui no canal Maná, se alimentando do manar do céu, que é a palavra de Deus. Muito obrigado. Não se esqueça aí de nos ajudar o nosso canal curtindo, compartilhando, se inscrevendo e também aqui no comentário deixando o seu pedido de oração. Eu fico por aqui, até o próximo Maná, se assim Deus nos permitir. Fique com Deus e com a paz do Senhor. Deus abençoe a sua vida.